Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que estão meus queridos alunos? Mais uma vez, satisfação muito grande estar podendo conversar com vocês, certo? Espero que todo mundo esteja muito bem e muito em breve a gente pode estar junto, né? Todo mundo junto e conduzindo as nossas aulas da melhor forma possível. Hoje eu pretendo fazer com vocês um breve resumo para que a gente, nas próximas aulas, vá avançando com relação aos próximos módulos. Então, a gente hoje vai encerrar o módulo 1 do nosso livro, certo? Esse conteúdo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, foi discutido em aula, certo? Foi discutido na sala. A gente montou seminário, tivemos seminários também. Então, eu considero, na verdade, que o conteúdo foi esgotado. Se restar alguma dúvida, nós podemos fazer um momento de uma live, algo desse tipo, para realmente sanar todas as dúvidas, certo? Mas não deixo de acrescentar que realmente todo o conteúdo foi dado, foi explicado direitinho, só que vocês precisam também fazer a parte de vocês, que é fazer esse acompanhamento no material didático de vocês e fazer o estudo da melhor forma, certo? Não pode simplesmente esperar pelo professor ou pelas aulas. Eu tô em casa, tá? Tô na minha casa. Tava aqui do lado da minha mesinha, eu peguei Santo Ivo, que eu ganhei da Fabiola, né? Minha aluna aí do 9º ano. Tá comigo, viu, Fabiola? Muito obrigado. É o santo protetor dos advogados. Muito obrigado pelo carinho, viu? Queridos, olha, no primeiro capítulo, o que foi que a gente viu? Nós estudamos sobre a importância da história, falamos um pouco sobre sujeitos históricos. A gente já sabe que todo mundo pode ser um sujeito histórico, ou seja, todos nós podemos produzir história. Não precisa, na verdade, ter feito um ato muito grande, como, por exemplo, a proclamação da República, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante, ou alguma outra coisa, para me tornar um sujeito da história. Não. O fato de eu ser um cidadão, de fato, ter a minha vivência na sociedade, já me faz um sujeito da história, capaz de produzir história. A gente sabe também que há vários tipos de fontes históricas, como a gente sabe, temos as fontes materiais, mas temos também as fontes imateriais. As fontes materiais, por exemplo, o Santo Ivo pode servir de fonte material, tá? Para explicar o porquê dele ser o santo protetor dos advogados ou um objeto que esteve durante determinado tempo. Então, a fonte material são coisas que a gente consegue pegar, tá? Algum material, algum utensílio, um monumento, uma construção, tudo isso são fontes materiais. Nós temos também as fontes imateriais. E o que são essas fontes imateriais, professor? São coisas que não podem ser palpáveis, certo? Que a gente não pode pegar, como, por exemplo, a memória, né? O relato de alguém que viveu em determinado tempo, um senhorzinho que vive na nossa rua, que pode contar como foi a época da ditadura militar, por exemplo. Então, esse relato dele é uma fonte imaterial que pode se tornar uma fonte material. Se eu pegar essa memória dele e digitar direitinho e montar um documento, eu estou tornando uma fonte imaterial em fonte material. Tá bem? Então, mais adiante, nós vimos sobre o quê? Nós vimos sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação, que eles vieram em decorrência da Segunda Revolução Industrial, tá? A Segunda Revolução Industrial trouxe eventos importantíssimos para a história e para as sociedades como um todo. Nós tivemos um desenvolvimento maior dos meios de comunicação, nós tivemos algo importantíssimo que foi o surgimento da eletricidade, tá? Então, imagina como era o mundo sem eletricidade. Então, com o surgimento da eletricidade, vocês podem ter ideia de quão grandioso foi esse evento para a história e para todo mundo que vivia naquela época, tá? Nós tivemos também, com o surgimento da eletricidade e de outros feitos, nós vamos ter agora os motores de combustão, certo? Nós vamos ter agora motores que antes só funcionavam com carvão ou a lenha, que agora eles vão funcionar com combustão, porque são combustão, a queima de combustíveis. Então foram grandes acontecimentos importantíssimos que surgiu com a
segunda Revolução Industrial, que é o assunto do nosso segundo capítulo. Mais adiante nós temos voltando agora, deixa eu só falar uma coisa sobre a Revolução Industrial. Tivemos todos esses pontos positivos que surgiram com a Revolução Industrial, que é o desenvolvimento da sociedade, da eletricidade, os grandes comércios, os grandes centros urbanos começam a se desenvolver, começam a receber muita gente, geralmente pessoas que vêm dos interiores para trabalhar. Então, o que foi que isso levou? Em decorrência de toda essa situação, muita gente passou a morar nas cidades e essas pessoas não dispunham de muita condição financeira, trabalhavam nas grandes indústrias, ganhavam o seu salário que mal dava para alimentação e não tinham, na verdade, condição de moradia. Aí começam a surgir grandes desigualdades sociais, começam a surgir as favelas, por exemplo. Muita gente vindo do campo para a cidade para trabalhar nas indústrias, mas ganham pouco, não tem condição de uma morada decente, vamos dizer assim, por falta de condições, certo? E acaba se aglomerando em bairros mais periféricos, né? O que são bairros periféricos? Geralmente são bairros que não têm saneamento básico, são esses bairros mais populosos, né? Onde também, às vezes, tem uma infraestrutura muito pouca. O investimento, na verdade, em infraestrutura é pouquíssima nesses bairros. E aí começa a gerar grandes desigualdades sociais, porque você imagina a quantidade de pessoas que se aglomeram nas cidades e precisam viver, precisam alimentar os filhos, esposas, e aquela quantidade de pessoas vai crescendo de uma forma muito desordenada. Isso vai trazer vários prejuízos, né? Isso vai trazer, como por exemplo, a criminalidade e tantas outras situações, porque se eu moro num centro urbano, eu sei que tem tantas coisas em que eu tenho acesso, mas que eu não posso ter esse acesso por conta da minha condição financeira, provavelmente eu vou recorrer para outras situações. É lógico que eu não estou justificando a criminalidade, eu estou dizendo que esses são um dos fatores que pode levar à criminalidade, tá bem? Então vamos passar para o terceiro capítulo, que é sobre os primeiros tempos da República, tá? Nós vimos que durante muito tempo nós somos uma colônia de Portugal, depois a gente caminha para um processo de independência e posteriormente para um processo de proclamação, ou seja, a República vai ser proclamada, onde a partir de agora, com a proclamação da República, lá em 15 de novembro de 1889, tá? Foi proclamada a República e a partir de agora o país vai ter uma Constituição. Eu falei muito para vocês sobre Constituição, tá? A nossa Constituição atual hoje ela é de 1988, do mesmo ano que eu nasci. Ela vai fazer 32 anos, assim como eu, que estou ficando velho, tá? Então, a Constituição, na verdade, é a nossa carta magna, é a legislação maior. Todas as leis que tratam, sobretudo, elas devem obediência à Constituição. Então, o conceito e a primeira Constituição da República Federativa nasceu nessa época, em 1889, tá? Onde surge a primeira Constituição e o país começa a se organizar de fato. A partir daí também da proclamação da República, nós vamos ter situações que levam ao estudo do capitalismo, tá? Falei também para vocês muito sobre capitalismo em sala, me recordo muito bem que todos esses assuntos foram muito bem abordados. O capitalismo nada mais é do que esse sistema financeiro que visa o lucro, tá? É o sistema que nós vivemos, certo? Esse sistema de capital, mas que ele tem, na verdade, a sua necessidade precípua, ou seja, a sua necessidade maior realmente, a geração de lucro, tá? É por isso que ele é muito criticado, porque se dizem, na verdade, de fato, tem um tanto de razão nisso, que nós deveríamos ter um sistema em que a distribuição de renda ela fosse mais igualitária. Então, isso traz sérias críticas a esse sistema, ao sistema capitalista, certo? Que surgiu desde lá, da época da proclamação. Então, agora a gente vai seguir, nós vamos chegar onde? Na Primeira Guerra Mundial, que é um assunto muito bacana de ser estudado. E eu vou pedir que vocês leiam com muita atenção. Eu falei
foi também objeto de seminário, eu falei, mas é um assunto importante. Então, vocês precisam voltar e rever todos esses conteúdos que a gente está abordando, tá? Então, o que foi essa Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos como um marco, né? Assim, é considerado como estopim. O que foi o estopim? Ou seja, o que foi aquilo que marcou, professor, a Primeira Guerra Mundial? O que marcou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Fernando. Foi o assassinato de Francisco Ferdinando, e não Fernando, como eu falei. Certo? Então é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial, foi o que desencadeou. É como se os países já estavam praticamente para entrar em conflito e precisou de uma situação peculiar como essa morte para que tudo começasse a acontecer. A Primeira Guerra Mundial ela foi marcada, tá, pelo conflito de dois grupos, tá, dois blocos, podemos dizer assim, de países que se alinharam e entraram em conflito. Nós vamos ter a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. São esses dois grupos de conflitos da Primeira Guerra. Então, a Tríplice Aliança, como eu disse, é a Tríplice Entente. Com relação à Tríplice Aliança, nós teremos quem? Os países que faziam parte: a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Do outro lado, na Tríplice Entente, nós vamos ter a França, a Rússia e o Reino Unido. E aí, qual foi desses grupos que ganharam a guerra? Na verdade, com a guerra, como a gente sabe, todo mundo perde. Mas, de fato, houve um grupo que logrou êxito, né, que realmente conseguiu alcançar os objetivos, vamos dizer assim, que foi o grupo da Tríplice Entente. A Tríplice Entente ganhou a Primeira Guerra Mundial e um fator que os levou a conseguir a vitória foi a entrada dos Estados Unidos nesse grupo. Como eu disse a vocês, a Tríplice Entente, formada pela França, Rússia e Reino Unido, eram esses três países, e no meio do conflito os Estados Unidos vêm dar um suporte. Então, ao invés de 3, passamos a ter 4 países fazendo parte da Tríplice Entente, e através disso eles conseguem lograr êxito e ganharam a guerra. Olha, vão revisar todos esses conteúdos, vão revisar sim, tá? Sem falta. Quando eu chegar no colégio, eu vou fazer todas as cobranças devidas. Não pensem que eu não farei, não. E eu espero que essas atividades que eu esteja passando, elas estejam sendo respondidas, porque o feedback que estão me dando, ou seja, aqueles alunos que estão me enviando as atividades, eu tenho todas as anotações, tá? Eu tenho o nome de todo mundo, então não pense que ninguém me engana, não. E quando eu colocar os pés no colégio, eu vou cobrar por esses alunos que não estão cumprindo as atividades. Sabe o que eu quero que vocês façam, queridos? Vai ser algo muito simples, certo? Não precisa ser entregue hoje, não. Vocês podem me entregar na próxima aula, de hoje a 8, naquele mesmo esquema. Faz a atividade, tira uma foto e envia para mim. Eu vou querer que vocês façam um organograma, tá? Um organograma ou um mapa conceitual, como muitos preferem chamar. Então, nesse organograma, vocês vão colocar o seguinte. Vocês pegam uma folhinha do caderno de vocês ou uma folha de sulfite mesmo. Eu fiz aqui na metade da folha, mas façam na folha completa, tá? Então no meio vocês... Eita, como a minha letra saiu estranha. No meio vocês vão colocar Primeira Guerra Mundial, tá? É como se fosse o título principal, num quadradinho assim no meio da folha. Aí vocês vão começar a fazer vários tópicos em relação a essa Primeira Guerra Mundial, certo? Vão fazendo marcações, vão fazendo coisinhas e levando a montar esse organograma, esse mapa conceitual, certo? Aí vocês vão fazendo esses quadradinhos e vão colocando informações importantes, como por exemplo, podem colocar
dentro de um quadradinho, que aqui nós tínhamos a Tríplice Aliança, que eram tais países, que aqui nós tínhamos a Tríplice Entente, que quem ganhou a guerra foi tal país. Eu quero as principais informações para que qualquer pessoa, quando peguem o mapa conceitual de vocês, possam entender todo o contexto da Primeira Guerra Mundial. Eu quero também que vocês façam uma pesquisa, se vocês encontram algum filme que relata a Primeira Guerra Mundial. Se vocês encontrar, vocês vão colocar aqui, filme tal que trata sobre a Primeira Guerra Mundial. É importantíssima essa parte do filme. Eu vou pontuar aqueles que realmente conseguiram. Então é isso, queridos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Reitero o meu abraço e a estima e desejo que realmente vocês fiquem bem, certo? E agora o meu celular acabou de cair. Sim, sem querer acabei derrubando o celular e atrapalhou aí o meu vídeo, mas eu não vou gravar outro não, vou enviar esse mesmo, viu? Então é isso, um abraço, façam a atividade direitinho e fiquem bem, certo? Se cuidem, fiquem em casa, vamos obedecer as recomendações do Ministério da Saúde para que a gente saia todo mundo bem diante dessa situação. Tchau!